26. Números capítulo 26. Números capítulo 26, e nós vamos lê-lo a partir do versículo 33. Deixa eu ver se eu me acerto aqui, que essa Bíblia é nova, irmãos, e ela não está amaciada ainda, né? Então, Números capítulo 26, foi 26 que eu falei? 26, a partir do versículo 33. Você deixa abertinho aí, a princípio nós vamos ler apenas o versículo 33 e 34. Mas você deixa aberto aí que nós vamos trabalhar a Bíblia aqui. Amém? Diz assim, versículo 36 de número 26. Zelofiade, um dos descendentes de Éfer, não teve filhos, mas suas filhas se chamavam Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs dos Manassés, que totalizaram 52.700 homens registrados. Vou ler novamente. Zelofiade, um dos descendentes de Éfer, não teve filhos, mas filhas, e suas filhas se chamavam Maala, repita comigo, Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Guarde esse nome, porque nós vamos trabalhar muito esses nomes. Irmãos, eu já contei para vocês aqui, eu sou filho caçula e eu fui criado no meio de 4 irmãs, né? Então, e minha mãe era aquelas matriarcas mesmo. Minha mãe era aquela que mandava na casa, que ditava as regras. Minha mãe era assim. Então, naturalmente, eu tenho uma influência muito forte de mulher na minha vida, né? 4 irmãs, eu tenho 3 filhas e eu vivo com 4 mulheres, né? Então, a minha vida inteira, eu vivi com muitas mulheres na minha vida, né? Minha vida inteira. Muito mais mulheres do que homens, né? E já faz quase 30 anos que eu vivo só com mulheres, né? Na minha casa. E a influência é muito forte. Eu sempre tive, dentro da minha casa, dentro da minha vida, no contexto familiar, essa influência muito forte da mulher na minha vida. E eu, essa semana, lendo e preparando essa mensagem, irmãos, e orando, pedindo a direção para aquilo que o Senhor ia falar, o Senhor me levou até esse texto. E o que estava acontecendo aqui, para você entender, lendo esse contexto, lendo esse versículo 33 e versículo 34, fora de contexto, só lendo o nome dessas mulheres, mas a princípio, o que eu queria que você guardasse era o nome dessas mulheres, que é o que, depois você vai entender o que estava acontecendo aqui. Nesse contexto aqui, o que acontece, aqui é a história que todos vocês conhecem, o povo estava no caminho do deserto, naquela jornada em busca da terra prometida, a terra que o Senhor havia prometido para o povo hebreu, e eles estavam nessa jornada, já haviam passado 40 anos, e eles estavam ali na região de Moabe, e nesses 40 anos, irmãos, vocês sabem, Deus manifestou muito milagres no meio daquele povo, o Senhor abriu o Mar Vermelho, o Senhor abriu o Jordão, o Senhor os alimentava todo dia com o maná, o Senhor guardava de noite, havia uma nuvem, uma coluna de fogo que os aquecia, durante o dia havia uma nuvem que os protegia do sol. As roupas, diz o texto, diz a palavra de Deus, que durante esses 40 anos, as roupas que eles usavam não se deformavam, não estragavam, que as sandálias que eles usavam não se desgastavam. Então foram 40 anos de lutas, 40 anos de dificuldades, 40 anos de muitas provas, mas 40 anos experimentando milagres. E eles estão ali na região de Moabe, e Moisés, direcionado por Deus, ele recebe uma ordem de Deus, recebe uma direção de Deus, para que ele faça um censo, para que ele faça um registro, uma contagem de quantas famílias, de quantos homens, de quantas tribos, principalmente quantas pessoas ele tinha ali no meio daquele povo. E o porquê? Porque a promessa estava próxima de ser realizada, a herança estava próxima a ser entregue, a terra que o Senhor tanto prometeu, a terra que eles tanto perseguiram, a terra que eles tanto lutaram, estava próxima de ser concedida. E vem a direção a Moisés, que é o líder, vem a ordem a ele: olha, faça um censo, um censo para que você possa distribuir de maneira justa, de maneira
igual, de maneira correta, as terras que eu vou liberar como herança. Aquela promessa que eu fiz lá, há 40 anos atrás. Quantos estão esperando uma promessa aqui? Deixa eu ver. Quantos estão esperando uma herança aqui? Deixa eu ver. No tempo certo, o Senhor há de liberar, irmãos. Pode demorar, espero que não demore 40 anos, como o povo hebreu esperou. Mas no tempo certo, a manifestação do Senhor, a promessa que um dia Ele fez, irá se cumprir na minha e na sua vida. É assim que Ele faz. E este povo esperou durante 40 anos. E quando a promessa estava próxima a ser cumprida, estava se aproximando os dias do seu cumprimento, o Senhor dá uma ordem a Moisés: faça um censo, reúna todo este povo, para que você possa, de maneira proporcional, de maneira justa, dividir aquilo que eu vou dar para todos vocês. E o que estava acontecendo aqui, irmãos? O que estava acontecendo aqui? Ele chama, o seu sobrinho, e que era filho de Arão, o sacerdote. Ele chama o seu sobrinho para ajudar na organização, na contagem das pessoas. O que estava acontecendo aqui? Em primeiro lugar, irmãos, ele queria saber quantas tribos tinha no meio daquele arraial. Ele queria saber quantas pessoas tinham no meio daquele arraial. E principalmente quantas famílias. E como em qualquer sociedade, irmãos, existem famílias pequenas e existem famílias grandes. Então, Moisés estava fazendo esse censo justamente para as famílias grandes entregar uma terra um pouco maior. E para as famílias menores entregar um volume menor de terra. Para ficar uma coisa equilibrada, uma coisa proporcional. Então ele recebe essa direção de Deus. E aí você imagina no meio do arraial, no meio daquele povo, no meio daquela turma toda, a alegria. Olha, nós estamos fazendo o censo porque a promessa do Senhor, aquela que nós peregrinamos durante 40 anos, está próxima a ser cumprida. O Senhor falou com o nosso líder, a palavra de Deus veio ao coração do nosso líder, e o Senhor manda ele separar, fazer a contagem, porque a promessa está pertinho, já vai se cumprir. Imagina a alegria, imagine o entusiasmo, imagine o ânimo novo, que todo aquele povo que peregrinou durante 40 anos no deserto, estava prestes a receber a promessa que um dia, lá atrás, o Senhor fez. E aí o que acontece, irmãos? Começa a leitura da lista. Eles fazem aquele censo, e Moisés e toda a turma que ajudava ele, começa a fazer a leitura da lista. E aí começa: família de fulano de tal, levante-se. Aí faziam aquela festa. Família fulano de tal, aquela festa. Todos aqueles que iam ser contemplados com a terra que o Senhor havia prometido um dia. Você já pensou, irmãos, na alegria, na euforia, no entusiasmo, nos cânticos de louvores que eram entoados quando aquelas pessoas sabiam que o nome dela era citado? Ou seja, todos aqueles nomes que eram citados, todas aquelas famílias que eram citadas, já tinham por direito uma terra que era presente do Senhor, uma promessa que havia sido feita há 40 anos atrás, para cada um daqueles. Então, era um entusiasmo. Vamos fazer um teste aqui para você entender mais ou menos como que era para a gente poder contextualizar, para você entender um pouco o que estava acontecendo. Eu vou falar aqui, vamos supor que a gente está numa grande distribuição. Vamos fazer o seguinte: a gente ganhou uma doação aqui milionária de terras, terras com petróleo. E aí, essa doação foi para nós, um exemplo, foi para nós, para a nossa comunidade aqui em Santo André, foi para nós. E aqui, nós vamos fazer uma divisão, um pedaço de terra para cada família. E você faça o que você bem entender. Se quiser vender para Petrobras, você vende. Se você quiser explorar, você explora. Você faça o que você bem entender. Só uma coisa eu sei: essa terra vale muito dinheiro. Isso nós sabemos. Então, agora, todas as famílias que eu falar o nome aqui, nós vamos fazer uma grande festa. Ei, parabéns, grito e tal. E todos os nomes que eu citar aqui, tá bom? Vamos fazer para a gente entender mais ou menos o contexto que eles estavam vivendo. Amém? A família do Adilson. A família do Caio, a família do Marcelo, a família do Carlos, a família do Arthur, a família do Gustavo, a família do Roberto, a família do Calil. Tá baixando, vocês estão fazendo pouca festa. A família do Rodrigo Melândia,
A família do Renato. Estou vendo aqui o David, o Everton, a família do Gerson, a família do seu Humberto, do Marcelo, a família do pastor Sérgio. Era mais ou menos isso, irmãos. Agora, vocês imaginam isso, imaginem isso, num contexto de aproximadamente 1 milhão de pessoas. Moisés cuidava, Moisés pastoreava aproximadamente 1 milhão de pessoas. E a lista começa a ser lida, irmãos. Eles começam a ler. Eleazar, sobrinho dele que era sacerdote, Moisés, começam a ler aquela lista. E à medida que cada nome é citado, a família do Elinho, a família do Chico, era festa, uma festa maior do que a outra. E à medida que cada nome vai lendo, cada nome vai sendo lido, cada chefe de família é citado, é feita aquela festa no meio. Eles estavam esperando durante 40 anos. E a promessa está se cumprindo. Mas, irmãos, havia um problema. Uma família, no meio de todo esse povo, não havia sido citada. Uma família. E o porquê disso? Porque a lei de Moisés dizia que só tinha direito à herança famílias que tivessem homens. Pastor, que machismo, era a lei. Apenas famílias que tivessem homens tinham por direito receber a herança. E olha que coisa interessante, irmãos, no meio de toda essa celebração, de todo esse louvor, de todo esse grito de alegria, uma família não foi citada. O nome de uma família não foi citada. E foi a família de quem? De Zelofeade. A família dele não foi citada. Por quê? Porque ele já havia morrido. E só sobrou as suas filhas. Apenas as suas filhas haviam sobrado. E o nome deles não foi citado. Todas aquelas famílias que haviam sido citadas já estavam recebendo aquilo que era promessa, aquilo que era herança. Entretanto, a família de Zelofeade não foi citada. E o que acontece aqui, irmãos? Sabe, eu tenho a certeza e a convicção de que lei é sentença. Lei é sentença e precisa ser cumprida. É assim, nós vivemos num país que tem leis. E se você não cumprir as leis, apesar de estar um pouco deturpado aí, se você não cumprir as leis, você vai preso, você paga multa, você arca com as consequências, né? Afinal de contas, a gente vive num país que tem leis, e todo lugar tem lei. Você precisa obedecer às leis. E lei é sentença. Entretanto, eu tenho a certeza e a convicção de que sentença é lei, mas Deus pode mudar sentenças. Deus pode mudar a sentença da minha, da sua vida, da sentença dos nossos filhos, da nossa casa. Deus pode mudar. E aí nós vamos entender aqui, nós vamos entender o porquê que Deus pode mudar. Essas 5 filhas de Zelofeade, elas não se conformaram com a lei. E elas resolveram procurar Moisés. Só que, irmãos, era muito difícil falar com Moisés. Tem alguns irmãos que às vezes me ligam durante a semana e falam: pastor, eu queria falar com o pastor aí, mas estava muito cheio, não deu, pastor. Tinha muita gente para falar. Irmãos, nós temos um grupo aqui de 250, 220, 240, 200... Quando está muito cheio, 300 pessoas aqui. E as pessoas muitas vezes: pastor, eu queria tanto falar com você, mas eu não consigo. Às vezes é um pouquinho de falta de perseverança, às vezes pressa para ir embora, para comer o frango assado, né? Mas aí vocês imaginam, irmãos, Moisés pastoreava 1 milhão de pessoas. Como era difícil. Tanto é que o seu sogro Jetro, tem uma passagem que o seu sogro Jetro vai visitá-lo, vê aquela loucura, como aquela coisa desorganizada, todas as questões. Um vizinho brigava com outro vizinho, trazia a causa para Moisés. O sujeito tinha uma confusão com o outro, do outro lado da rua, traziam a casa. Tinha algum problema familiar, traziam a casa. Aí o sogro dele veio aqui e fala: Moisés, você precisa levantar aqui chefes de 1000, chefes de 500, chefes de 100, chefes de 50. Senão você vai enlouquecer, meu amigo. Senão você vai morrer. Você precisa cuidar disso. As causas que chegam até vocês precisam ser causas graves. Você não pode ficar decidindo aqui o vizinho que roubou a galinha do outro. Não. E aí ele se organiza. Então vocês imaginam, ele pastoreava mais de 1 milhão de pessoas.
E essas mulheres decidem que elas vão conversar com Moisés. E o que acontece aqui, irmãos? O que acontece? Elas vão... Eu me lembro, irmãos, que um pouquinho antes de eu casar, eu estava noivo com a Marisa, nós fizemos uma inscrição, trazendo para esse contexto, nós fizemos uma inscrição para um conjunto habitacional. Nós fizemos uma inscrição lá, e eu lembro que a entrega, né, os nomes que seriam citados, a entrega foi lá no Parque do Ibirapuera. Nós fomos uma sexta-feira, fomos lá cedinho e tal, inclusive na época o governador, não sei se era governador ou prefeito, era o Mário Covas ainda, ele estava começando a ficar doente, e nós fomos até lá, foi eu, a Marisa e a minha cunhada havia feito a inscrição também, e chegou lá, eu lembro que, à medida que o Mário Covas chamava os nomes lá das pessoas, nome, a pessoa subia lá, e ele entregava, político, né, e ele entregava a chave. Mas eu lembro a festa que era, mais ou menos o que nós fizemos aqui, aí citava lá, né, e naquela época, exatamente nesse período, que mudou-se a lei, e agora esses conjuntos habitacionais feitos pelo governo, eles são entregues à escritura no nome da mulher, e é ali que ele mudou isso, né, e ele falou, eu queria dizer para vocês que a partir de agora, todas as escrituras serão feitas prioritariamente no nome das mulheres, porque se o homem abandonar, se o homem aprontar, a mulher não fica desamparada e tal, começou ali. E eu lembro que ele frisou muito isso. E aí eram chamados o nome das mulheres lá. Dona Maria, não sei do quê. Dona Josefa, não sei o que lá. Dona Ângela. E o pessoal fazia uma festa. E eu lembrei mais ou menos esse contexto. E eu lembro, irmãos, que todos os nomes foram citados. Muitos nomes. Inclusive da minha cunhada que estava comigo. Ela foi citada. E eu era o Zelofiade, pai de filhas, né? Meu nome não foi citado. E eu voltei meio murchinho para casa e tal, né? Feliz com a minha cunhada, mas... por outro lado, triste, né? Porque o meu nome não havia sido citado. Mas amém, só para a gente entender o contexto. Aí diz a palavra aqui, irmãos, que essas mulheres, elas decidiram, elas não se conformaram. E elas foram até Moisés para reivindicar aquilo que elas achavam por direito, elas mereciam. E olha só, voltando lá para o versículo 33. Zelofiade, um dos descendentes de Éfer, não tinha filhas, mas suas filhas se chamavam Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E a primeira mulher que decide falar com ele, irmãos, é Maala. A primeira mulher que decide falar com ele é Maala. E o que quer dizer Maala? Quer dizer, na tradução literal, em hebraico, na tradução espiritual, quer dizer confiança. Toda a turma que estava lá disseram para ela, não adianta, você não vai conseguir falar com ele. É muito difícil falar com Moisés. E ainda que você consiga, não tem como mudar a lei. Mas o nome dessa mulher, irmãos, isso serve de lição, serve de incentivo para nós. O nome dela queria dizer confiança. E sabe, irmãos, isso mostra para mim que quando eu e você temos confiança, nada pode nos deter. Quem tem confiança não desiste. Quem tem confiança não deixa de receber a sua herança. Quem tem confiança não chuta balde. Quem tem confiança não retrocede. E essa mulher honrou o nome que ela tinha. O nome dela queria dizer confiança. Em cima do nome dela, em cima da tradução do significado do nome dela, ela vai até Moisés e reivindica aquilo que por direito o pai dela teria. O pai dela teria, porque o nome dela dizia isso, confiança. Mas não só isso, irmãos, porque quem tem confiança não abre mão da sua herança. Eu tenho falado aqui semana após semana, que nós como cristãos, nós como crentes, nós como homens e mulheres de Deus, nós não podemos viver uma gangorra emocional, diante das circunstâncias, diante das dificuldades. Nós somos aqueles que creem, nós somos aqueles que buscam ao Senhor. Irmãos, ontem eu vim para a reunião aqui, não sei se vocês sabem, eu vim para a reunião aqui, e a minha intenção era ficar aqui umas 2 horas, acompanhar e tal, ficar aqui até umas 6 horas da tarde, mas assim que eu cheguei, eu fui informado que a Anice, a nossa querida Anice, ela tinha caído do ônibus, ela parou, está vindo para a reunião, o ônibus parou ali na frente para ela descer, na hora que ela foi descer, o motorista deu uma arrancada, não teve culpa, segundo ele, tinha um homem na frente dela, ele não viu, ele achou que o homem ia descer, como ele viu que o homem não ia descer, ela caiu por cima do braço, quebrou o braço.
Ela ficou no hospital até 2 horas da manhã, já fez os exames, e na quarta-feira agora ela vai operar o pulso. O ombro dela estava fora do lugar, foi colocado no lugar, e ela vai operar o pulso. E eu dizia isso para a Valdirene. Falei, nós não entendemos e não compreendemos o que Deus quer com essa situação. Mas eu tenho certeza que em cima dessa situação, Deus vai fazer algo poderoso. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? A princípio, pelo comportamento dela, a maneira que nós ficamos lá praticamente, eu, a Valdirene, o Marcelo, a Eloá, nós ficamos ali mais ou menos 1h30 com ela, aguardando o resgate vir. Um ligou o motorista ligou para o bombeiro, e depois o fiscal ligou para o SAMU. Os dois, né? Essa rua aqui é um problema. Aliás, quando você for dar o endereço daqui, aqui é uma avenida, mas o nome é rua. E aqui é oratório. Você sabe que tem oratório no Parque São Lucas e tem oratório na Moca. Então, quando você passa o endereço aqui, a maioria das pessoas vão parar na Moca. Por isso que você precisa frisar. E nós fizemos isso. Olha, é Santo André, é no corredor do trólebus. Você atente que é Santo André. Os dois, tanto o SAMU como o bombeiro, foram parar na Moca. E ela ficou ali 1h30, o braço inchado. Eu até falei para a Eloá, eu acredito que não fraturou, foi só uma luxação. A Eloá já está na área aí, já sabe disso, né? Ela falou assim, não, pastor, eu acho que quebrou sim, falou baixinho para mim. E realmente, irmão, mas ela conversando, dando risada, o braço inchando, mas numa naturalidade, sabe? E aí me veio, né? Eu lembrando, ontem, quando eu estava passando a limpo essa mensagem, eu lembrava dela, justamente isso. Nós, irmãos, como homens e mulheres de Deus, como aqueles que confiam no Senhor, a gente precisa viver em paz, crendo que no tempo certo, a mão poderosa dEle vai se manifestar sobre a nossa vida. E Maala, o sobrenome dela, o significado do nome dela dizia exatamente isso, confiança. A lei dizia, não tem herança. A lei dizia, você não tem direito a nada. A circunstância dizia, olha, Moisés cuida de 1 milhão de pessoas, você não terá acesso a ele. E ela diz, quem se chama confiança não desiste. Quem se chama confiança não desiste da sua herança. Quem se chama confiança não abre mão dos seus direitos. É isso que nós precisamos entender, irmãos. É isso que nós precisamos compreender. E é dessa maneira que nós precisamos viver. Mas não só isso, essa foi a primeira irmã. Mas existia uma segunda irmã, que se chamava Noa. E você sabe o que quer dizer Noa? Noa quer dizer em hebraico, e na tradução espiritual, ninguém detém. Aí todos disseram, você também vai falar com Moisés? Você não vai conseguir. Você não vai ter acesso a ele, você não tem direito à herança, você não tem direito à promessa. Mas aí o que Noa diz? Ninguém detém. Eu vou falar com Moisés, eu vou reivindicar com Moisés, eu não vou abrir mão da minha herança, da herança do meu pai, ninguém me detém. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos cheios da presença de Deus, quando nós entendemos que dependemos de Deus, nada nos detém. Sabe o que Noa nos ensina? Que nós não dependemos de homens, nós não dependemos de circunstâncias, nós não dependemos da situação do país. Quando nós dependemos de Deus, nada nos detém. Deixa eu falar um negócio para você. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você está esperando, eu não sei a luta que você está passando, mas saiba de uma coisa: se a sua confiança estiver em homens, há preocupação. Agora, se a sua confiança estiver no Senhor, nada vai te deter. Nada vai te deter. As pessoas disseram para ela, olha, a lei diz isso, a lei diz que não, a lei diz que não tem direito, você não terá acesso a ele. Mas ela diz, nada me detém, porque eu não dependo de Moisés, eu não dependo da lei, eu dependo do Senhor. Do Senhor. E ela entendeu isso, porque o nome dela dizia exatamente isso. Sabe, irmãos, quando eu tenho esse entendimento, eu não abro mão de nada que o Senhor tem para a minha vida. Existia uma terceira irmã, que é o nome mais feio de todos, que é Ogla. E vocês sabem o que quer dizer Ogla? Meus pés não estão amarrados. Você que pode ficar em pé, fica em pé agora aí. Você que pode ficar em pé. Roberto, você levanta as mãos. E você vai dizer assim, os meus pés nesse ano não estarão amarrados. Mas do jeito que você falou aí, irmãos, eu acho que você deve estar sortando ainda. Eu vou dar mais uma chance para você. Eu vou contar 1, 2, 3, você vai falar assim, neste ano os meus pés não estarão amarrados. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém, aplauda ao Senhor, e não estarão mesmo.
E não estarão mesmo, pode sentar, não estarão mesmo. Então Ogla foi a terceira irmã. Ogla vai até Moisés, e mais uma vez, aqueles que estavam ali, aqueles que faziam parte da turma, faziam parte do grupo, disseram: você não terá acesso a Moisés. A lei diz que não pode, a lei diz que não tem, a lei diz que não tem herança para você. Mas ela diz: os meus pés não estão amarrados. Olha o que está acontecendo, mesmo assim você vai, os meus pés não estão amarrados. Eu estou com tristeza, acordei triste, acordei desanimado, os meus pés não estão amarrados. Eu acordei sem vontade de fazer nada, acordei fraco, os meus pés não estão amarrados. Quando eu tenho entendimento que no Senhor eu sou livre, que os meus pés, minhas mãos, a minha mente não está amarrada, nada nos detém, nada nos detém. Nós avançamos, nós lutamos, nós não nos conformamos com a sentença que é dada, com aquilo que é falado, com aquilo que é nos empurrado goela abaixo. Não nos conformamos com isso. E ela diz: eu não estou amarrado, meus pés não estão amarrados. Eu vou falar com Moisés. Se Moisés quiser obedecer a lei, ele está certo, não há problema nenhum. Entretanto, eu vou argumentar com ele. Sabe, irmãos, o que nos falta muitas vezes é isso. Nós muitas vezes somos muito acomodados. Eu já contei para vocês aqui uma cena que eu presenciei muito tempo atrás. Nós tínhamos um jovem lá em São Mateus, e ele era apaixonado pela menina, apaixonado, mas doido pela menina. E a menina era uma boa menina, e ele era um menino crente, nasceu na igreja, um menino firme, e ele se apaixonou por uma menina fora da igreja. E uma menina decente, mas ela não queria nada com Deus. E os pais pegavam no pé dele, os pais falavam: olha, cuidado, e ele era louco pela menina, mas a menina não queria nada com Deus. Aí um dia ele entrou na sala lá para falar com o pastor Davis. Ele começou a chorar: pastor, eu sou apaixonado por essa menina, pastor, é a mulher da minha vida, eu se eu não casar com ela, eu vou tomar veneno, misericórdia. Aqueles homens bobos, sabe, apaixonado. Mas, e falando, aí eu gostei, o pastor Davis falou assim para ele: você é apaixonado mesmo? Eu falei: pastor, eu sou louco, eu faço tudo da minha vida por ela. Aí o pastor Davis falou assim: você tem jejuado por ela? Aí ele começou a falar em línguas. Quantas horas você ora por dia por ela? Quantos dias da semana você jejua por ela? Então assim, era apaixonado coisa nenhuma. Ele queria ver o milagre, mas não fazia nada. Quantas madrugadas, o pastor perguntou para ele, quantas madrugadas você tem levantado na semana para orar, para interceder por ela? Ele não fazia, ele não jejuava, ele não orava, ele não levantava de madrugada, ele não fazia nada, ele só chorava e lamentava, porque ela não queria saber de Deus. Aí, resumo, passado um tempo, aí sumiu, nunca mais vi. Mas assim, irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte. Olha a lição que essas mulheres, na Semana da Mulher, essa lição que essas mulheres nos dão. Elas não se conformaram. A lei dizia: não há herança. A lei dizia: vocês não fazem parte do pacote da promessa. Elas não se conformaram com isso. E no final você vai saber o porquê. Elas não foram rebeldes, elas não foram deselegantes, elas não foram mal educadas, nada disso. Mas elas não se conformaram. O fato de não terem direito à herança que o Senhor havia prometido para o pai delas, para a família delas. Todos estavam celebrando, todos estavam se alegrando, todos estavam vivendo um momento de euforia, e elas estavam sendo separadas, elas estavam sendo deixadas de lado. Você não faz parte da herança. Já pensou nisso, irmãos? Eu me lembro, que coisa triste, há uns anos atrás, quando o Chico Anísio morreu, né? Dizem que ele tinha muitas dívidas também, mas ele tinha um patrimônio enorme. E falam que as obras dele é o maior patrimônio que ele tem, né? As obras que ele deixou pronta aí, que é o maior patrimônio de todos, né? E eu lembro que, vocês lembram quando saiu, ele tinha vários filhos, e até hoje, né?
Inclusive, eu vi uma reportagem há pouco tempo, que aquele filho dele que fazia o papel do seu boneco, ele teve um problema com este filho, e ele tirou esse filho da herança. Inclusive, até hoje, a partilha não foi feita, porque esse filho dele luta na justiça, é um dos mais velhos, né? Luta na justiça pelo direito à herança. Mas imagino que coisa triste, você saber que seu pai partiu, eu não sei qual o contexto da relação dos dois, mas você saber que o seu pai partiu, e quando abre o testamento, você está fora da partilha da herança. É o mesmo sentimento que essas mulheres tiveram. E pior, elas não fizeram nada de errado. Elas não tiveram atitude nenhuma. Então elas não se conformaram. Mas eu volto a dizer, irmãos, quem tem o significado do nome, ninguém detém. Meus pés não estão amarrados. Quem tem esse significado não desiste de nada. E é isso que precisa ficar para o nosso coração. Todas essas palavras aqui, confiança, ninguém detém. Meus pés não estão amarrados. São promessas de Deus sobre a nossa vida. São autoridades que são colocadas sobre a nossa vida. Agora nós precisamos não nos conformar e lutar por aquilo que por direito espiritualmente o Senhor nos concede. Agora, havia uma quarta filha, que chamava-se Milca. E você sabe o que quer dizer Milca em hebraico? Milca quer dizer autoridade ou rainha. Aquela que recebeu a autoridade. Aí o grupo diz, você vai falar com Moisés também? Não perca o seu tempo. Você não vai ter acesso a ele. Mas ela diz, Deus me deu a autoridade. Você está triste, você vai se entristecer mais ainda. Deus me deu a autoridade. Vocês já sofreram, estão sofrendo, você vai sofrer mais ainda. Deus me deu a autoridade. Deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Existem pessoas que deixam de recomeçar a vida, deixam de avançar, porque deu errado 1, 2, 3 vezes. Deixa eu falar um negócio para você. Deus nos deu autoridade. Deus nos deu autoridade no nome dEle. Você está fraco? Deus nos deu autoridade. Levante sua mão para o céu e diga assim, Deus me deu autoridade. Não importa se você está fraco, se você está desanimado, Deus em nome de Jesus nos deu autoridade. E quem tem autoridade não desiste, não desanima. Você vai para a igreja mesmo assim. Deus me deu autoridade. Mas não está acontecendo nada. Deus me deu autoridade. Mas você vai continuar perseverando. Deus me deu autoridade. Mas o médico falou que não tem jeito. Deus me deu autoridade. Mas isso não tem como pagar. Deus me deu autoridade. Mas ali não tem jeito, só um milagre. Deus me deu autoridade. Esta é a promessa para nós. Esta é a promessa para nós. E existia uma quinta filha, que é Tirza. Você sabe o que quer dizer Tirza? Olha que coisa, como que Deus faz essas coisas, né, irmãos? Eu fui pesquisar isso, mas como que Deus faz? Olha as 5 filhas, olha a tradução dos nomes. Esse Zelofiade era um cara esperto, viu, meu? A quinta filha, sabe qual é o nome dela? Deleite. Delícias do Senhor. Quantos querem experimentar aqui o deleite do Senhor? Quantos querem experimentar aqui as delícias agradáveis do Senhor? Sabe, irmãos, e Ele tem delícias, Ele tem deleites para nós. Basta a gente reivindicar, basta a gente buscar de maneira séria, de maneira correta, fazendo aquilo que deve ser feito. E o nome dela queria dizer isso. Deleite, delícias agradáveis do Senhor. Delícias agradáveis do Senhor. Eu queria que você passasse uma página aí, nós vamos lá para o capítulo 27. E a hora passa rápido demais, meu Deus. Capítulo 27, do mesmo Números. Capítulo 27, olha o que diz aí, nós vamos ler a princípio o versículo 1, 2, 3 e 4. Contando aqui o contexto. Certo dia, e aí deixa eu falar um negócio para você, para você tomar autoridade, irmãos. Para de pensar no Corinthians, o Corinthians vai perder hoje, para de pensar no Corinthians, para de pensar no Palmeiras e no São Paulo amanhã, vou torcer para a bola furar, para acabar a energia na sua casa na hora do jogo. Se desliga, para de falar ontem o culto das mulheres, aquele frango que está lá que eu deixei de molho, aquele pernil que eu vou assar, esquece isso, aquele churrasco que eu vou assar, esquece isso. Concentre-se aqui, consente-se aqui. Quando eu falar o nome dessas moças aqui, você pense em você, pense na sua casa, pense na sua família, pense na autoridade que o Senhor está te dando agora. Números capítulo 27,
Versículo 1, diz assim: certo dia, Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Certo dia, confiança, ninguém detém, meus pés não estão amarrados, autoridade e deleite, as filhas de Zelofiade fizeram uma petição. Seu pai, que havia morrido, pertencia a um dos clãs de Manassés, pois era descendente de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Ele era da tribo de Manassés. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés e do sacerdote Eleazar, que era filho de Arão, sobrinho de Moisés, dos líderes das tribos e de toda a comunidade, à entrada da tenda do encontro, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Não era um dos seguidores de Corá. Quem que era Corá, irmãos? Era aquele que se rebelou contra Moisés e foi fulminado pelo Senhor. Elas estão dizendo aqui, ó, meu pai era um homem bom, meu pai foi fiel durante todo o tempo que viveu. Meu pai partiu, ele morreu pelo seu próprio pecado, ou seja, ele morreu porque Deus quis que ele morresse, mas ele era um homem bom, ele foi fiel, ele nunca desonrou nem a família e nem os seus líderes. Ele partiu, porque assim quis o Senhor. Ele não pertence àqueles que seguiam a Corá, aquele que se rebelou. Então elas estão justificando aqui quem foi o seu pai, e Moisés sabia disso, mas era a lei dizia, Carlos, que quem não tivesse homem na família, não tinha direito à herança. Moisés estava errado, o sacerdote estava errado, a lei estava errada, a lei dizia isso, a lei mandava fazer isso, mas elas estão argumentando aqui, meu pai era um homem bom, meu pai era um homem fiel, meu pai era um homem bom, meu pai era um homem fiel. E continuando aqui, nosso pai morreu no deserto, versículo 3, nosso pai morreu no deserto, e não era um dos seguidores de Corá, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado, e não teve filhos, ou seja, ele morreu porque Deus queria que ele morresse, porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do clã, só porque não teve filhos, dê-nos uma propriedade entre o restante dos nossos parentes. Ela diz, nós tínhamos direito à herança a vida inteira. Meu pai foi um homem justo, um homem honesto, um homem fiel a vida inteira. E agora só porque ele partiu, só porque ele morreu, nós não temos mais direito à herança, a qual nós esperamos 40 anos. Por que disso? É a lei, mas a lei não está legal. Deus pode reverter esta lei, Deus pode reverter esse decreto. Essa lei não está boa, precisa se fazer alguma coisa. A lei dizia, não se pode receber, não se pode dar. Mas olha só, irmãos, repita comigo, Deus é aquele que pela sua graça muda sentença. Pastor, meus filhos estão em caminhos que não são bons. Pela sua graça, Deus muda sentença. Pastor, eu tomei decisões lá atrás que não foram boas e eu colho consequências até os dias de hoje. Deus muda sentença. Pastor, a minha vida não está caminhando bem e eu sei isso é fruto do quê? Deus muda sentença. Pastor, o meu casamento não está caminhando bem, pastor, eu não sei onde vai parar. Deus muda sentença. Olha o que acontece, versículo 5. Olha o que acontece, versículo 5. Se isso não animar o seu coração, meu irmão, não precisa mais vir para a igreja não, pode ficar em casa. Olha o que diz o versículo 5. Moisés, elas argumentam, aquilo que eu acabei de ler para vocês, Moisés argumenta tudo isso. Elas argumentam tudo isso para Moisés e pro sacerdote. Olha o que acontece, versículo 5. Moisés levou o caso ao Senhor, as argumentações dela. E o Senhor respondeu Moisés. Ou seja, elas chegam até Moisés, reivindicam tudo aquilo que eu já falei para vocês, a questão do pai, a fidelidade do pai, que o pai não era rebelde, que o pai não seguiu a Corá, que o pai teve uma vida digna. E ela diz, só porque o meu pai morreu, nosso pai morreu, nós não temos direito à herança. Aquilo quebra o coração de Moisés. Moisés diz, como homem de Deus que era, eu vou orar.
eu vou buscar Deus. E o que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. Ele foi orar. Assim é na minha, na sua vida, meu irmão. Assim é na minha, na sua vida. Muitas vezes, irmãos, nós procuramos tudo e todos. Mas diz o texto aqui, que Moisés foi procurar a Deus. E Deus o respondeu. Você está com dúvida, você não sabe o que fazer. Essa semana eu estava sentado com o irmão, ele precisava tomar uma decisão com 2 irmãos. Precisam tomar decisões seríssimas. Eu falei, eu não sei o que te responder. Vai orar, vou te ajudar em oração. Vai orar, vai buscar Deus. Vai orar, vai buscar Deus. E pede sinais para ele. E diz o texto, que Moisés foi orar. Moisés foi buscar a Deus. E olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Versículo 7. Olha o que acontece aqui no versículo 7. E o Senhor respondeu a Moisés, versículo 6. Aí o Senhor responde para ele: a reivindicação das filhas de Zelofeade é justa. Dê a elas uma porção da terra entre os parentes do seu pai, a herança que teria que ter sido entregue ao pai dela. Moisés foi orar, irmãos. Moisés foi orar. E Deus respondeu para Moisés. E sabe o que Deus responde para Moisés? Dizendo o seguinte: a reivindicação delas é justa. O pai dela foi fiel. O pai delas foi um homem bom. O pai dela foi um homem que nunca desonrou a tribo, nem você, e nem a família. Então, aquilo que por direito era do pai delas, mas a lei dizia para não fazer, mas Deus está dizendo, aquilo que por direito era do pai delas, você dê a elas agora. Ou seja, irmãos, quando nós temos uma causa justa, Deus conhece o nosso coração. Quando nós temos uma causa justa, quando nós temos sinceridade no nosso coração, e quando nós buscamos a Deus, Ele responde de maneira sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Levante sua mão para o céu, levante sua mão para o céu, e diga assim: todas as vezes que eu tiver que reivindicar algo, em primeiro lugar, eu vou reivindicar a Deus. Amém. Sabe, irmão, você quer um aumento lá no seu salário? Você quer aumentar o seu produto para o seu cliente? Você está com alguma diferença com a sua esposa, com o seu marido? Primeiro reivindique com Deus. Quando Deus te responder, você vai e reivindica, que Deus vai te responder. Amém? E já estou concluindo aqui, a banda, se já puder ir subindo, eu agradeço. Olha o que diz, versículo 8, a partir do versículo 8. O Senhor dizendo, dando as instruções para Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se um homem morrer e não deixar filho, passe a herança para suas filhas. Ou seja, por causa de 5 mulheres ousadas, Deus está mudando a sua lei. Por causa de 5 mulheres ousadas, Deus está mudando a sua sentença. Por causa de mulheres ousadas, Deus pode mudar a sua família. Por causa de mulheres ousadas, Deus pode mudar o seu casamento. Por causa de mulheres ousadas, Deus pode mudar a história da sua casa, da sua família, da sua saúde, da sua vida financeira, da sua vida espiritual. Por causa de pessoas ousadas, Deus muda a sentença. E ele também, se não tiver filhas, transfira a herança para os irmãos dele. E se ele também não tiver, dê herança aos irmãos do pai dele. E se o pai não tiver irmãos, dê a herança ao parente mais próximo do seu clã. Esta é a prescrição, ou seja, a lei está sendo mudada, o decreto está sendo mudado, para que os israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés, por causa de mulheres ousadas que buscaram a Deus, Deus prescreveu, mudou a lei. Deus pode mudar a sentença da nossa casa, meu irmão. Deus pode mudar a sentença dos nossos filhos, da nossa família, do nosso casamento. Ele pode fazer isso. Agora, que nós não podemos é nos conformar, viver como conformados, como conformadas, não de maneira alguma. E sabe por que disso? Porque a fidelidade muda a sentença. O que foi mais importante aqui, irmãos? O que foi mais importante aqui? A fidelidade de Zelofeade. A fidelidade
falou por ele, mesmo depois dele morto. Deixa eu falar um negócio para você. Você vai na igreja, você vai continuar na célula, você vai continuar fazendo o que você está fazendo, você vai continuar orando, você vai continuar vindo cedo, mas não está acontecendo nada, mas não estou vendo nada, mas pastor, parece que não muda nada. A fidelidade muda a sentença. A fidelidade muda sentença. Você crê nisso? 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 Deus tem promessas. Deus tem promessas. Deus tem deleite para a casa do Marquinhos. Deus tem... Você não vai fazer festa, não? Deus tem deleite para a casa do Marquinhos. Deus tem deleite para a casa do Jair. Deus tem deleite para a casa do Fábio. Deus tem deleite para a casa do Zé. Deus tem deleite para a casa do Osvaldo. Deus tem deleite para a casa do Ricardo. Deus tem deleite para a comunidade da graça em Santo André. A fidelidade muda a sentença. A fidelidade muda a sentença. Você crê nisso? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você.